Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu irei compartilhar alguns conselhos sobre como conquistar a disciplina na sala de aula. Para desenvolver esse vídeo, primeiro eu vou relatar sobre quais são os principais desafios que o professor deve enfrentar em uma escola. Depois eu vou passar algumas dicas para aumentar a resiliência do professor, ou seja, aumentar a capacidade do professor de suportar situações adversas, isso a um longo prazo. E depois, finalmente, eu vou mostrar algumas estratégias que o professor poderá estar usando dentro da sala de aula para evitar problemas relacionados à indisciplina. Bom, para iniciar então, vamos falar sobre quais são os principais desafios que o professor precisa enfrentar. O primeiro que eu quero destacar é que em uma escola a gente tem uma sala de aula no estilo do século XIX. Nós temos professores formados no século XX e nós temos alunos que são do século XXI. Percebe que existe uma diferença de geração muito grande e que é fácil acreditar que provavelmente não vai ter uma conexão harmoniosa entre essas três situações. Se a gente for parar para notar, a escola, apesar do mundo ter avançado muito, apesar da tecnologia ter avançado muito também, a escola não acompanhou esse desenvolvimento. Infelizmente, você entrar numa escola dos anos 80, dos anos 90, e uma escola atual, infelizmente não vai encontrar muita diferença. Continua ainda com o mesmo esquema, com a mesma estrutura. Talvez ao invés de uma televisão de tubo, tenha uma televisão fininha. Mas aí é aquela situação, nada de inovação, apenas mascarando o velho com o novo. E acaba também que os alunos eles estão em outro mundo, desconectados também com a realidade dos professores. Ou seja, a partir do momento que uma aula começa, já começa tudo sem ter uma harmonia para dar certo. Então, é necessário que o professor procure encontrar uma forma de superar essas dificuldades. Outro ponto também importante que deve ser mencionado, que é um desafio no qual o professor atual deve lidar. É a relação de autoridade versus liberdade. Antigamente, os professores, eles tinham uma dosagem muito alta de autoridade, chegando a ser até algo ruim, chegando a ser o autoritarismo, algo que não é benéfico para a educação. Atualmente, a autoridade do professor caiu muito e a liberdade dos alunos, que antigamente era baixa, agora se tornou muito alta, chegando também ao ponto de se tornar libertinagem, algo que também é muito prejudicial. Paulo Freire fala muito a respeito disso. E o cenário ideal é encontrar o equilíbrio. O professor não deve nem ser tão autoritário, e o aluno não pode ter uma liberdade tão alta. Com isso, cada um saberá quais que são os seus deveres e seus direitos. O professor terá a consciência de qual é seu papel ali dentro da escola e, ao mesmo tempo, entender a situação do aluno. E o aluno também vai saber em qual momento que ele deve se dedicar exclusivamente para o estudo e tendo também uma certa liberdade para manifestar sua opinião e até também para, quando não for prejudicar a aula, se descontrair um pouco. Enfim, outro ponto também que deve ser mencionado, que atualmente prejudica muito na questão do professor conseguir uma disciplina dentro da sala de aula, é que é quase impossível o aluno ser reprovado, principalmente nas escolas estaduais de Minas Gerais. Para o aluno ser reprovado, ele tem que
que ser reprovado, no mínimo, pelo menos em 4 matérias. Olha o ponto que chegamos. Tem que ser reprovado pelo menos em 4 matérias para repetir o ano. E olha que para ser reprovado nessas 4 matérias, tem recuperação semestral, tem recuperação no final do ano. Dependendo da escola, se a nota da prova não foi boa, o aluno tem direito a fazer uma nova prova para recuperar, para conseguir uma nota pelo menos até a média. Ou seja, o aluno tem que vacilar muito. E acaba que, infelizmente, os alunos eles não têm uma certa maturidade em entender que é preciso estudar não visando apenas nota. Pelo menos parte desses alunos, eles não têm essa noção. O objetivo maior deles é conseguir a nota, é passar de ano. E a partir do momento que é quase impossível ser reprovado, o professor ele não tem o recurso, entre aspas, de trabalhar com medo do aluno de ser reprovado. Não é esse o caminho, infelizmente, hoje em dia, que o professor deve adotar para conseguir disciplina. Antigamente dava certo. Hoje não é assim, a não ser que as regras mudem. Mas não tem esperança. E só vale ressaltar também que isso está acontecendo não é no governo de agora, tá? Há vários governos atrás está mantendo esse esquema, tá? Então eu, infelizmente, não tenho esperança dessa situação mudar. E até eu procuro conquistar a disciplina dentro da sala de aula por outros meios, porque eu sei que, através do medo de ser reprovado, é impossível. Outro ponto também que o professor deve ter total ciência é de que a primeira referência dentro da sala de aula é o professor. Se caso o professor se comportar mal dentro da sala de aula, consequentemente, os alunos que estão ali dentro irão comportar mal. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, nós, professores. Se caso em algum momento a gente for preconceituoso, infelizmente, parece que abre um aval para os alunos serem preconceituosos também. Se caso em algum momento eu tratar um aluno de uma forma sem educação, infelizmente abre um aval para a turma também lidar com você e com outros colegas sem educação, de forma mal educada. Enfim, nós, professores, somos exemplos. E a gente tem que tomar total cuidado de ser uma referência boa, pelo menos dentro do ambiente de trabalho. Outro ponto também, o aluno ele tem um olhar clínico. Se caso o professor entrar dentro da sala de aula com uma meia furada, o aluno vai perceber isso e vai rir de você. Se caso o professor entrar com o zíper aberto, nossa senhora, meu Jesus, já vira o caos. Então, professor, você tem que estar sempre tomando cuidado e ter um jogo de cintura para resolver essas situações sem causar constrangimento. E outro ponto também, outro desafio, né? Encerrando esse primeiro tópico desse vídeo. Além de ensinar, que é sim nossa obrigação, e é por isso que a gente se prepara na faculdade para fazer isso, nós, professores, precisamos também de educar o aluno. Infelizmente, a obrigação de educar os alunos não é exclusivamente da família. Parte disso é da escola e também dos professores. Hoje, boa parte dos alunos ficam muito tempo na escola. Às vezes passam mais tempo tendo contato com a escola do que com a própria família. Então, não tem como fugir desse desafio. Às vezes a gente tem que deixar de ensinar o conteúdo e tentar educar os alunos. Tentar fazer os alunos aprenderem a aprender, né? Ter uma noção de conceitos prévios, de valores relacionados à convivência entre os seres humanos, para aí sim depois ele alcançar, né, uma situação, digamos até que espiritual, dar uma abertura para poder aprender, né? Dependendo do aluno, é necessário fazer umas intervenções a esse ponto.
Pessoal, esse foi o primeiro vídeo que eu fiz da minissérie sobre como conquistar a disciplina na sala de aula. Nesse vídeo eu falei sobre os principais desafios que o professor deve lidar, para enfrentar esse problema. E se caso vocês acharem que isso contribuiu em alguma coisa na formação profissional, clique no curtir, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo para outras pessoas terem acesso a essa informação e ative o sininho das notificações. Tchauzinho!